Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lu Crespo. Hoje eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre mágoa. Só que eu queria começar esse vídeo com um relato que eu tive de uma amiga há um tempo atrás sobre uma mágoa que ela tinha em relação à mãe dela. A história foi mais ou menos assim. Eu cheguei na casa dessa amiga para fazer uma visita, não era uma sessão de terapia, nada. E nós estávamos conversando sobre emoções, sentimentos, mágoas. E ela me relatou que ela tinha uma mágoa em relação à mãe dela e que era algo que estava muito presente na mente dela nos últimos tempos. Na época eu estava fazendo das minhas formações com FT e eu falei para ela, você não quer fazer uma técnica que eu estou estudando? Ela já tinha tido algum contato com FT, já tinha visto, mas não era uma coisa que ela colocava muita fé, vamos dizer assim. E aí a gente começou a fazer um taping para as lembranças que ela tinha com a mãe dela. E eu lembro que a gente fez uma rodada e fez umas 2 rodadas. Só que aí tocou a campainha. Era uma outra amiga nossa e a gente interrompeu a nossa sessão. Eu lembro que ela foi atender a campainha e nem tocamos mais nesse assunto nesse dia. Não falamos mais nisso e cada um foi embora para sua casa depois, beleza. Umas 3 semanas depois, um mês depois, ela entrou em contato comigo e ela contou que o irmão dela tinha aparecido na casa dela e eles tinham tocado no assunto da mãe. E aí, quando ela estava conversando com o irmão, ela se lembrou desse assunto e ela percebeu que depois que nós tínhamos feito o FT aquela tarde, ela não tinha mais lembrado dessa mágoa, desse assunto da mãe. Ela não tinha mais voltado nesse lugar. E ela me contou que ficou surpresa quando ela lembrou, porque aí foi só uma lembrança, não teve um sentimento todo de mágoa, né, carregado. Então, pessoal, com esse relato eu queria mostrar para vocês que a mágoa, às vezes, é algo que está ali, a gente está remoendo e não tem o que fazer com aquilo. Porque no caso dela, imagine, a mãe dela já era até falecida. A mágoa, ela tem muito de amargura, de ressentimento, de desgosto, né? Às vezes a gente gera uma expectativa em relação a uma pessoa e a gente se decepciona, então a gente sente mágoa em relação a essa decepção que a gente teve. Só que a mágoa não tratada, além da ruminação mental que faz muito mal, evolui para tristeza, às vezes evolui para raiva. Quando a mágoa é em relação a pessoas muito próximas, como pai, mãe, avô, avó, pessoas muito próximas, pessoas da nossa família, às vezes a gente sente a mágoa, mas também sente culpa por estar magoado. Quando evolui para raiva, sente mais culpa ainda. Esse combo é maravilhoso, né, gente? Mágoa, raiva e culpa. Uma coisa vai chamando a outra e parece que você entra no ciclo. E muitas vezes a pessoa não está mais aqui para a gente poder conversar, ou às vezes não cabe mesmo uma conversa. E limpeza de mágoa não significa também perdoar tudo e todos e às vezes é necessário a gente se afastar, a gente entender que aquela pessoa vai nos magoar de novo. Então é importante fazer uma limpeza, tirar o sentimento de raiva, mas ter a clareza se vale ou não a pena continuar com aquela convivência, continuar com aquele relacionamento. Então, pessoal, vamos para a nossa prática de hoje. Vamos fazer um FT para mágoa. FT é uma ferramenta de liberação emocional, é a ferramenta que eu utilizo hoje nas minhas sessões de terapia. Nessa técnica, a gente dá algumas batidinhas em alguns pontos do nosso corpo, que são pontos de meridianos de energia, são pontos da acupuntura chinesa. O primeiro ponto que nós vamos bater é ponto do karatê, aqui na lateral da mão. Quando a gente bate no ponto do karatê, a gente vai falar uma frase que se divide em 3 partes. A gente começa falando, mesmo que
Depois a gente vai contar a nossa história, falar por que a gente está magoado. Eu sinto essa mágoa. E a gente vai finalizar com: eu me amo e me aceito profundo e completamente, ou eu me aceito profundo e completamente, ou eu me perdoo profundo e completamente, como você se sentir mais confortável. Então a frase completa fica mais ou menos assim: mesmo que eu sinta essa mágoa do fulano de tal, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Os próximos pontos que nós vamos bater é: ponto acima da cabeça, eu sinto mágoa, tirei o óculos. Ponto acima da sobrancelha, eu sinto mágoa, pode ser com as duas mãos ou com uma mão só, a batidinha pode ser 5, 7, 10 vezes. Eu sinto mágoa. Ponto da lateral dos olhos, eu sinto mágoa. Ponto abaixo dos olhos, eu sinto mágoa. Ponto acima da boca, eu sinto mágoa. Ponto abaixo da boca, eu sinto mágoa. Ponto docinho da clavícula, eu sinto mágoa. E ponto 10 centímetros abaixo das axilas, eu sinto mágoa. Então, pessoal, o processo completo fica mais ou menos assim. Mesmo que eu sinta mágoa da minha mãe, as palavras que ela dizia não saem da minha cabeça. Eu me amo e me aceito profundo e completamente. Eu sinto mágoa. Eu sinto mágoa. Eu sinto mágoa. Eu sinto mágoa. Sinto mágoa. Eu sinto mágoa da minha mãe. Eu sinto mágoa da minha mãe. Eu sinto mágoa da minha mãe. Eu sinto que a minha mãe foi injusta. Ela não devia falar as coisas que ela fala. Eu sinto mágoa da minha mãe. Eu sinto mágoa da minha mãe. Eu sinto mágoa da minha mãe. Eu sinto mágoa. Eu sinto mágoa. Eu sinto mágoa. É muito importante, pessoal, depois de cada rodada, entrar em contato com os sentimentos. Se foi um episódio que te causou mágoa, se você lembra das palavras da pessoa, entrar em contato com esse episódio, trazer para você todo esse sentimento, fazer mais uma rodada, se restou alguma mágoa, ou ver se esse sentimento mudou. Às vezes ele muda para raiva, então você faz o FT para raiva também. Tem vídeo no canal mostrando como fazer o FT para raiva. Às vezes a gente ressignifica o sentimento e chega à conclusão que fomos nós que geramos muita expectativa, que aquela pessoa ela não conseguia agir de outra maneira, não naquele momento. Era só o que ela conseguia fazer, era só como ela conseguia ser. E ok, tudo bem, né? Vida que segue. Porque mágoa é uma coisa que a gente tem que limpar, a gente tem que deixar para trás. E como eu falei anteriormente, a gente não precisa entrar em contato com a pessoa e voltar a conviver com ela. Muitas vezes é necessário a gente se afastar das pessoas que nos magoam. Às vezes a gente tem até sentimento de luto em relação àquela pessoa, mas não tem outra maneira, porque a gente tem que pensar na nossa felicidade. Bem, pessoal, espero ter ajudado. Se você puder deixar um like, se inscrever no canal também ajuda bastante. Tem vários vídeos que você pode estar utilizando com a técnica do FT para fazer essa limpeza. Essa limpeza de emoções e sentimentos negativos nos traz muita paz, nos traz leveza. A gente consegue melhorar todos os aspectos da nossa vida, todos os nossos relacionamentos. E até a próxima, pessoal!